Boa noite, minha gente! Tá começando mais uma live Papo de Assessor. Já são mais de 60 lives Papo de Assessor aqui pra vocês e hoje é mais uma noite em que eu vou conversar com uma aluna do Profissão Assessor, a minha formação em assessoria de influenciadores, e ela vai compartilhar aqui com vocês toda a história dela. Como ela começou, como ela conseguiu fechar mais de 100 mil reais em publis, como foi que ela conseguiu o primeiro influenciador assessorado, quais foram os desafios. Então vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Hoje, gente, é dia de papo de assessor. Cara, papo de assessor e papo de assessora é bom demais. É um encontro em que vocês conseguem conhecer a história real de pessoas reais que se tornaram assessores de influenciadores reais. Para vocês se inspirarem, para vocês aprenderem, para vocês se motivarem, para vocês entenderem se é para vocês trocarem ideia. É isso aí, tá? Hoje vai ser um papo muito especial com a Nath Ribeiro. Hoje a minha convidada é a Nath Ribeiro. E a Nath, gente, é de BH, de Belo Horizonte, mineira. E vai compartilhar com vocês como foi que ela conseguiu o primeiro influenciador assessorado, como que ela começou no mercado, como estava a vida dela antes da assessoria, como tá agora, publis que ela já fechou, como ela conseguiu fechar em mais de 100 mil reais em publis, né, ao longo do trabalho dela como assessora. Então, tudo isso ela vai compartilhar aqui com vocês. Então, pra que serve, né, gente? As lives Papo de Assessor servem pra inspirar vocês, pra deixar vocês conhecendo outras histórias, entendendo outras vidas que também foram transformadas pela assessoria de influenciadores. Então, quem quiser começar nesse mercado, quem estiver em busca de um mercado que te permita ter liberdade de vida, flexibilidade de horário, que pode te dar uma excelente remuneração, talvez a assessoria de influenciadores seja pra você. Beleza? Então agora eu vou convidar a Nath pra entrar aqui, pra Nath compartilhar com vocês a história dela muito melhor do que eu, tá? Ela vai compartilhar todos os detalhes. Opa! Olá, boa Bem-vinda, noite. Nath! Boa noite! Muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, Maria. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho com você, compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha história, e tenho certeza que esse papo vai ser show. Muito bom. Estou super curiosa também para conhecer um pouquinho mais da tua história, ouvir mais detalhes. E a gente já trocou algumas ideias, mas agora eu quero saber todos os detalhes, que teremos muito tempo para isso. Ô, Nath, vamos começar com a tua cidade e idade. Ah, Compartilha com a gente. eu ouvi você falando que eu sou mineira. Na verdade, não. Não. Eu sou paulista, moro em BH atualmente. Estou morando aqui já vão fazer 4 anos. Já é 4. um tempinho. Mas eu morei muito tempo fora do Brasil, né? Eu nasci em São Paulo, fui morar um tempo no Paraná, depois voltei para São Paulo para fazer uma faculdade e fui. Depois minha família estava morando fora do Brasil e fui ficar com eles lá também. Então, morei em Portugal e na Espanha também por quase 10 anos. Que legal. Muito nômade. É, Eu vi que tu mora em BH, mas não sabia que tu não era daí. Que massa. sim. Ô, Nath, agora compartilha comigo um pouquinho de como tava, do que tu fazia, de como tava a tua vida antes da assessoria e como tu me conheceu. Até aí, vamos nessa etapa que é importante. Tá bom. Bom, basicamente, como eu falei, eu passei por algumas cidades aí aqui do Brasil, depois morei lá fora durante muito tempo e lá, inclusive, trabalhei em subempregos, né? Aquela coisa de imigrante mesmo, sabe? Então, trabalhei como garçonete, né? Que lá eles chamam de empregado de mesa, trabalhei como barmaid, né? Então, servia coquetéis e tudo mais. Até que eu comecei a desenvolver um pouco mais uma habilidade que já vinha me acompanhando desde a infância, basicamente, que é de designer. Eu também fazia algumas ilustrações, atendia alguns clientes, mas uma coisa que já era muito nítida para mim era essa aptidão também por games, assim, esse gosto, essa preferência por games, por coisas relacionadas ao mundo dos games. Acho que talvez, possivelmente por referências paternas, principalmente. Meu pai era muito gamer, assim. Que legal. Eu tenho memórias
de criança de estar jogando Atari com ele no sofá da sala, assim, sabe? Então, sempre tive muito essa pegada, assim, eu sempre sonhei trabalhar com isso. Eu não, na verdade, eu não sabia que era possível e eu fui descobrindo isso aos poucos, sabe? Então, eu comecei a trabalhar com alguns influenciadores, alguns streamers, produtores de conteúdo de games naquela época, fazendo artes, fazendo ilustrações, fazendo identidade visual para alguns produtores de conteúdo. E no decorrer desse trabalho, eu tive uma oportunidade que foi uma virada de chave, assim, para mim, sabe? Que foi onde eu descobri que eu poderia realmente assessorar um influenciador, assessorar um criador de conteúdo, sabe? Deixa eu te perguntar, e como que tu conseguiu o teu primeiro influenciador para fazer identidade, para fazer o teu trabalho como designer, né? Como que tu foi, como que surgiu essa pessoa na tua vida? Curiosidade. Eu consumia muito conteúdo, né? Então eu era participativa, eu acompanhava as streams, eu fiz muitas amizades dessa forma. Inclusive, meu namorado veio também através dessas relações assim que foram se criando, de amizades de anos, assim. A gente se conheceu através de um cliente meu. A gente foi amigo por 3 anos, basicamente, antes da gente começar a namorar de fato. Então, acho que dentro da comunidade gamer, de modo geral, existe essa troca, sabe? Porque é a forma deles se comunicarem, né? Eles estão ali em transmissão, estão falando com pessoas ao vivo, se comunicando, conhecendo pessoas o tempo todo. Então, foi através disso, assim, de estar sendo participativa dentro da comunidade. Acho que foi isso. Que legal, muito show. E daí, ok, tava fazendo artes ali, trabalhando como designer, e daí você falou que teve uma virada de chave aí, você descobriu que você poderia trabalhar como assessora, foi isso? Sim, exatamente, exatamente. Aí foi quando houve esse. Acho que um dos grandes criadores naquela época de FIFA, né, que viu esse potencial em mim, viu que eu poderia ajudá-lo ali na gestão da carreira dele, na gestão dos compromissos, das publicidades, e foi ali que eu aprendi que existia essa profissão, sabe? Eu descobri que existia essa profissão. E, como eu falei, desde então minha vida mudou completamente. Que interessante. Ô, Nath, daí beleza, descobriu isso, teve um convite então de um influenciador para, ó, me assessora aí que tu embarcou. Sim, Isso foi que ano, Nath? 2019. Olha 2000. só, faz um tempo, olha só. E E tinha daí tu. muita coisa mudando, Uhum. desculpa te interromper, tinha muita coisa mudando nessa época, de modo geral, até mesmo para a comunidade. Existia uma plataforma chamada Mixer, que ela era da Microsoft, e que essa plataforma ela empregou muita gente e fez muita gente ganhar muito dinheiro naquela época, mas a Mixer ela estava já meio mal das pernas e tudo mais, e sempre teve uma plataforma que é predominante, que é a Twitch, né? Então, tinha muita gente nessa época que ainda estava na Mixer, mas que com o fim da plataforma foi migrando também, que foi voltando, às vezes já eram da Twitch e voltaram para a Twitch, né? Então, foi um período ali até pré-pandemia que foi de mudança para muita gente também. Então, muitos influenciadores, muitos criadores de conteúdo naquela época se viram meio perdidos, assim, sem saber para onde ir, o que fazer da própria carreira. Então, para mim também foi algo novo, sabe? Eu acho que as decisões que foram tomadas naquele momento, acho que foram muito importantes, assim. Então, Eu já vou querer saber como foi o decorrer, então, depois de descobrir a assessoria ali em 2019, como foram os próximos anos. Eu vou querer saber. Mas quero dar um destaque aqui para uma parte da tua história que é muito interessante para o pessoal saber e se inspirar também, que é essa escolha, né, por assessorar influenciadores do mundo gamer, de estar inserida num nicho que tu já tinha afinidade, que tu curtia, que tu gostava, consumia, sabia o que era bom, o que não era para você, né? Então tinha esse apreço e tal. E essa é sempre uma forma muito legal da gente começar. De fato, começar com um nicho, assessorando um nicho que a gente gosta, que a gente se divirta no conteúdo, que a gente seja aquele consumidor, também seja um fã, um admirador do trabalho do influenciador, né? Isso faz a gente ter mais facilidade no início, com certeza, mas também curtir mais o processo, né?
usufruir ali daquele trabalho que pode ser tão legal, né? A gente trabalhando e curtindo tanto aquele conteúdo daquele influenciador que a gente está ajudando, né? Então, eu achei muito bacana. Sem dúvidas. Para mim é o que é mais importante, é o trabalhar com o que eu gosto, sabe? Me divertir trabalhando também. Então, hoje é o que faz muita diferença. E aí, beleza, 2019 descobriu isso. Por que a troca, né? Eu não sei quando tu trocou, se trocou e tal, mas por que a troca de sair do design que estava ali, né, que era o que tu já fazia, para assessoria de influenciadores? O que que te motivou a buscar esse novo trabalho, assim? Na verdade, assim, não foi uma busca naquele momento, foi meio que caiu no meu colo a oportunidade e eu agarrei, né, com todas as forças, porque para mim aquilo era muito novo, cada dia que passava era uma descoberta nova, assim. Então eu aprendi muito nessa primeira oportunidade, sabe? Mas eu diria que a decisão de agarrar essa oportunidade veio justamente pelo fato de que eu talvez ficaria muito limitada no que eu poderia fazer dentro do design, dentro das ilustrações e tudo mais. E a assessoria, ela me abria um leque de possibilidades. Nem eu sabia quais eram essas oportunidades, sabe? Mas eu sempre fui, digamos que, ousada nessa parte, assim, nunca tive medo de tentar, sabe? Então, se Legal. não desse certo, provavelmente eu voltaria para o designer, para a parte de design, de ilustração e continuaria trabalhando com isso ou com outras coisas, mas deu muito certo. Então, e tem dado, né? Então, isso fez muita diferença, assim. E tu falou um leque de possibilidades, tu diz ganhos financeiros, Nath, tipo, formas, né, uma forma maior, mais possibilidade de ganhar melhor ou até de acessar coisas? Qual seria, assim, essas possibilidades que Tudo. tu refere? Tudo, na verdade, tudo, porque imagina que para que eu pudesse ter realmente uma renda razoável como designer, eu tinha que ter muitas demandas acontecendo ao mesmo tempo. Naquele momento, partindo do ponto de que eu era uma freelancer, eu não trabalhava para uma agência, eu não tinha um contrato fixo ou nada do tipo, eu trabalhava atendendo clientes pontuais, era basicamente isso. E como assessora, eu comecei a ter a oportunidade de ter ganhos muito bons. E até acho que é importante pontuar que naquele momento eu estava morando na Espanha. Então, eu ganhava em real, mas eu gastava em euro. E ainda assim, naquela época, eu nunca vou esquecer que eu pude, por exemplo, pegar o meu dinheiro como assessora, ir num shopping e comprar à vista o meu primeiro notebook, por exemplo. E comprar, poder trocar de celular, poder comprar coisas que antes eu tinha que trabalhar muito para conseguir, sabe? Então, ter essa primeira oportunidade, ela realmente me encheu os olhos por também ter a possibilidade de ter ganhos financeiros maiores e com muito mais possibilidades. Então, Olha só que foi legal, né? De fato, uma conquista muito legal, assim, né? A gente poder falar, putz, sempre sonhei, pude, cheguei lá, comprei, e é isso aí, assim, muito massa. Então, vamos voltar para tua história. Então, tava lá a Nath descobrindo a assessoria e como que foram os próximos passos, assim, né, da tua trajetória como assessora. sim. Basicamente, depois de assessorar esse primeiro influenciador, ele era um cara, ele já era um influenciador muito conhecido, nacionalmente, assim. Ele era um dos maiores dentro do nicho dele, sabe? Que era futebol virtual, enfim. Então, obviamente, isso também começou a me abrir portas, porque muita gente, inclusive assim, pessoas que estão estouradaças hoje que eu não vou mencionar, enfim, mas que naquela época ainda eram pequenos, faziam participações como influenciador que eu assessorava, eu fazia esse contato, eu fazia essa ponte, então essas pessoas elas me conheceram, elas sabiam que eu era assessora do fulano, da pessoa em específica.
Então, isso também começou a me abrir possibilidades, inclusive para as pessoas saberem que eu estava trabalhando na área, que eu podia, né, assessorar essa pessoa e poderia melhorar ainda a carreira, enfim, poder dar oportunidades para pessoas pequenas também que tinham essa chance de crescer dentro da produção de conteúdos de games, enfim. E isso foi, digamos que também uma virada de chave, porque a partir do momento em que eu não assessorei mais esse influenciador, escolhi, foi uma questão de um mês mais ou menos assim, eu abri a minha agência, uma assessoria, e hoje, agora em outubro, a gente está fazendo 5 anos. Então, assim, são 5 anos de uma trajetória que eu nem sei explicar. Foram muitas coisas que aconteceram no decorrer desse tempo, sabe? Então a gente, a partir desse momento que eu abri a agência, eu comecei a assessorar influenciadores menores e os números foram crescendo e os números foram melhorando, até porque assim, quando eu comecei, eu iniciei a minha agência, a minha ideia foi sempre ajudar pequenos criadores a se desenvolverem. Isso foi meio que um core assim da minha agência, sabe? E dentro desse propósito, eu digo que eu consegui muita coisa, porque hoje eu tenho um dos grandes cases dentro da minha agência que começou um mês, basicamente, depois que eu abri a minha agência. Ele tinha 2.000 seguidores no Instagram, hoje ele tem quase 100 mil, por exemplo, né? E a gente começou quase do zero, assim, onde a gente precisou refazer muita coisa, reconstruir muita coisa, fazer com que a comunidade também o enxergasse de uma forma diferente. Ajudei ele a melhorar a questão de postura, comunicação. Enfim, acho que ele nunca tinha fechado uma publi a partir do momento em que a gente começou a trabalhar junto, sabe? Ele tinha parcerias de permutas, coisas muito simples, assim. E a partir do momento em que eu assumi ali a gestão de carreira dele, as coisas fluíram muito bem, sabe? E eu acho que não é só mérito meu, mas mérito também dele que se dispôs a melhorar e se dispôs a Claro, evoluir, enfim, né? Então, total. foi muito legal. Ô, Nath, e quando foi que eu surgi na tua vida? Como que tu me conheceu? Olha, Maria, acho que foi um ano e pouquinho atrás, mais ou menos. Foi num momento em que eu acho que às vezes a gente se vê num ponto que às vezes a gente acha que está um pouco estagnado, assim, sabe? Que a gente talvez precise de alguém que saiba mais que você para te falar, olha, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Porque eu sou do pensamento de que a gente não nasceu sabendo tudo, obviamente. Então, se a gente aprende, se a gente está disposto a melhorar até mesmo as nossas próprias habilidades e reconhecer, né, que a gente pode melhorar, eu acho que a gente pode ir mais longe cada vez mais, né? Então, eu me vi num momento em que eu queria muito melhorar. Eu queria muito ganhar mais, eu queria muito poder ajudar melhor ainda os meus influenciadores. E aí, magicamente, me surge ali um patrocinado da Maria no Instagram, onde eu falei, ué, peraí, deixa eu ver um pouquinho mais, o que é isso, sabe? Quem é Maria Petri? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre você, vi um pouco do seu histórico, vi um pouco sobre o Profissão Assessor e, poxa, foi mais uma vez uma virada de chave, assim, na minha carreira. Foi muito, muito positivo. Que Inclusive, legal, Nath, muito show. uma amiga aí da vida que tá aqui, inclusive, na live, já vi ela aí no chat, que é a Nicole, que foi através do Profissão Assessor que a gente se Nicole conectou Terra, grande Nicole Terra. total, assim, a gente tem muita troca, porque ela também é do nicho de games e a gente tá sempre conversando, trocando figurinha, e é uma das assessoras, assim, que eu quero carregar pra vida, porque a gente se ajuda muito, e foi através do grupo que a gente se conheceu. Que legal, Anne, aí, muito bom. Com a cor roxinha dela sempre. Ô, Nath, e te perguntar, e eu sei que é normal a gente desconfiar, né? Então, putz, cruzei com essa menina, essa Maria Petri aí na internet. O que que é essa menina?
tá fazendo, né? A gente sabe que tem um monte de gente falando bobagem na internet, fazendo, né, criando conteúdo que não é conteúdo de verdade e tudo mais, né? Então é normal que a gente desconfie. O que que te fez confiar em mim e decidir falar, não, eu vou apostar, vou investir no profissional assessor, confiei nessa menina. Olha, acho que você por si só já passa muita credibilidade, Maria. Eu, inclusive, preciso de umas aulas de autoimagem com você, porque, porque por si só você já consegue passar essa transparência, essa credibilidade, essa confiança no que você fala, e é algo que eu busco melhorar muito isso em mim, porque eu sei da importância disso, né? De você. Eu inclusive, vi um corte seu esses dias. Era, na verdade, falando sobre transparência e tudo mais, mas eu acho que cabe aqui que você não basta ser, você tem que parecer também, né? Então você já parece muito confiável, uma pessoa muito confiável. E aí, eu também sou uma pessoa assim, meio desconfiada, mas a internet está aí para isso, é uma ferramenta ótima para a gente conseguir pesquisar, ver o histórico. Eu vi os cases que você já teve, vi as marcas que a The Cultures atende atualmente, vi. Enfim, acho que consegui fazer uma busca rápida ali que conseguiu confirmar essa credibilidade para mim. Então, foi mais nesse sentido, assim, sabe? E os depoimentos dos outros assessores, acho que foi mais por esse caminho, assim. Muito show, muito show. Ô, Nath, e tu entrou profissão assessor já assessora de influenciadores, né? Então já tendo um histórico, já trabalhando. A maior parte dos alunos entram sem ter Do nem zero. influenciador para assessorar, né? Então boa parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui não tem influenciador para assessorar, querem começar, mas às vezes só tem um amigo, um conhecido e tudo mais. O que que tu diria, assim, se tu estivesse começando agora, né? O que que tu faria, assim, como primeiros passos para iniciar? Eu acho que um pouco do que a gente já falou aqui é escolher um nicho, um subnicho que você se identifica, que você goste, que te dê prazer de trabalhar com aquilo, com aquele tema em específico, com possivelmente influenciadores que você goste de consumir o conteúdo deles também, porque isso vai fazer muita diferença no dia a dia, porque não adianta também a gente vir aqui e pintar um conto de fadas, porque a gente sabe a correria que é ser assessor de influenciador. Eu acabei de voltar de BH, eu estava em São Paulo fazendo um job, inclusive um job muito legal, que eu fui acompanhar os meus assessorados. E eu nem dormi praticamente essa noite, então tô aqui plena, mas o corpo Mas também. mais ou menos. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. Então, se a gente consegue fazer desse trabalho algo prazeroso, eu acho que já é um grande passo, sabe? Já é um diferencial. E aí, eu acho que, para além de escolher o nicho, o subnicho, você seguir algumas dicas ali da Maria para poder fazer essa seleção, sabe, dos influenciadores, porque eu vou te falar que antes de entrar no PA, eu quebrava muito a cabeça com essa. Eu acho que eu era um pouco teimosa, assim, de pensar, não, eu vou. Sabe aquela coisa de eu vou mudar o mundo? Eu vou fazer todo mundo crescer, eu vou ajudar todo mundo. E às vezes a gente quer muito uma coisa, mas o nosso braço não alcança tudo isso, sabe? Então, é importante a gente ser realista também com o que está ao nosso alcance fazer, sabe? Então, hoje, se eu pudesse ter feito uma escolha diferente de toda a minha trajetória, talvez seria escolher alguns influenciadores um pouco maiores, ou talvez que já tivessem ali mais bem encaminhados, para que o trabalho, acho que a questão mesmo do dia a dia fosse um pouco menos pesado, assim, porque é muito mais difícil você começar realmente com um influenciador do zero do que se você pegar um influenciador que está ali começando, já tem uma comunidade engajada, já está engatinhando, dando os primeiros passos dentro da produção de conteúdo, dentro do marketing de influência, né? Então, talvez teria sido isso. Acho que essa seria a mudança que eu teria feito se eu voltasse um pouquinho no tempo, assim, sabe? Legal, legal. Ô, Nath, e aí, beleza, tá? Começou, então,
encontrou a profissão assessor e tu disse que foi mais uma virada de chave entrar para a profissão assessor. Como é que foi? Como é que foi o último ano, então, de assessora? Me conta um pouco dos cases, me contam quantos influencers você está assessorando hoje. Conta pra gente. Então, hoje eu tenho 13 assessorados. Assim, tem muitos que já têm números muito bons e que a gente já consegue fechar algumas coisas. Tem alguns que ainda estão engatinhando e que a gente está aí na luta para conseguir ajudá-los a crescer. Até porque, assim, acho que é importante eu frisar que a minha agência, ela não trabalha só na parte comercial, né? A gente atende de forma 360 a carreira do influenciador. Seja com uma equipe criativa, sei lá, com uma edição de vídeo, com designer, com motion, enfim. Então, realmente é muito mais do que apenas a relação entre o influenciador e a marca. Então, existe aqui um job, né, nos bastidores que acontece todos os dias. Mas hoje eu já vejo que eu consegui demandar, delegar mais as funções assim dentro da agência, sabe? Hoje eu tenho uma equipe já mais estruturada que consegue fazer o job fluir por mim, assim, sabe? Hoje eu consigo viajar, hoje eu consigo, pô, eu preciso sair no meio do dia, eu preciso resolver alguma coisa urgente. Eu sei que as coisas não vão ficar 100% paradas se eu não estiver, sabe? Isso é a independência que a carreira assessora me permite ter, sabe? Isso é muito positivo. Mas eu sei que ainda tem coisas para melhorar. Eu sei que ainda tem coisas aí que a Sempre, gente né? precisa evoluir. E é isso. Ô, Nath, e me conta então alguns cases de vocês. Teve algum job que te marcou muito, assim? Algum publi que vocês fizeram e falou, putz, esse aqui eu vou guardar com carinho no coração? Eu vou te falar que é uma que ainda está em andamento, né? Mas que eu até compartilhei nos plantões lá de Tira Dúvidas acho que a minha espera, assim, para que ela acontecesse logo, que é com a Monster Energy, né? Hoje eu tenho um dos Uhum. influenciadores que é embaixador da Monster no Brasil. Só temos dois da parte de games, né? Então, ele é um dos, e, poxa, é indescritível falar, assim, como foi a experiência de conseguir ter esse contrato assinado, sabe? É, a gente demorou aquela coisa de marca global, os processos internos são muito mais demorados, então a gente teve ali entre o intervalo de fechar e assinar o contrato mais de 6 meses. Acho que chegaram a 6 meses, exatamente. Então, assim, foi um período, assim, uma espera eterna, né, infinita, mas que aconteceu e que, poxa, foi a gente está indo aí para 9 meses, né? 10 meses já de parceria e que, assim, é indescritível trabalhar com uma marca assim. Acho que assim, o profissionalismo, a forma como eles lidam com o criador, a forma como eles lidam com a equipe do criador, é uma coisa bem mais, assim, bem além do que. Não diminuindo as outras marcas, né? Mas é algo diferenciado, digamos assim. Que legal, Nath. Adorei. E aí me conta uma coisa, dentro dessas conquistas todas, assim, tu consegue dizer que tu conquistou liberdade de vida como assessora de influenciadores? Como que é a tua relação com a liberdade? Como que é o teu... E se tu conquistou, assim, como assessora? Sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje eu tenho. Hoje eu moro numa casa que eu sempre quis, no estilo que eu sempre quis. Hoje eu quero comprar uma coisa, tenho vontade de comprar uma coisa, eu não passo mais vontade. É literalmente isso, sabe? Eu não tenho mais essa. É óbvio que assim, não tô rica, não tô milionária, mas sabe aquela coisa de você poder se permitir, às vezes um luxo, uma coisinha que você sempre quis e que às vezes lá atrás era muito mais difícil de acontecer do que hoje, sabe? Então, se eu pudesse te falar que essa independência, acho que o sucesso, assim, eu acho que ele está nessas pequenas coisas, em você conseguir fazer o que você sempre quis e que antes não podia, sabe? Então, hoje eu me considero essa pessoa assim de sucesso. Estou muito feliz com a minha profissão, estou muito feliz
de trabalhar com quem eu trabalho. Quero muito mais, obviamente, e eu sei que eu vou conseguir. Assim, eu tenho essa clareza de que as coisas vão chegar lá, sabe? Que As legal, coisas. Nath. Muito show. E em termos de flexibilidade, assim, no teu dia a dia, hoje, tu falou que tu fazia freelance, tu era freelancer de design, né? Então já havia uma flexibilidade do teu trabalho, mas antes trabalhou, quando tu morava na Europa, tu trabalhava com um serviço de mesa, garçonete, trabalhava com, enfim, várias coisas. Como que é essa rotina de trabalho para ti? Como que tu lida com essa flexibilidade de horário, assim, no teu dia a dia? Olha, eu tento ser o máximo de organizada, porque é home office, né? A gente tá sempre aqui de olho e tudo mais, mas, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar feriado tipo Natal. Eu já cheguei do dono do restaurante virar para todo mundo e falar assim: não, a gente vai abrir no Natal e é isso aí. Eu não tinha escolha, eu não tinha possibilidade de falar: não, olha, desculpa, mas no Natal eu não venho, no Natal eu vou ficar com a minha família. Naquela época eu não tinha essa possibilidade. Hoje, chega no final de semana, eu não olho o celular. É segunda-feira. A partir de segunda-feira, os problemas podem esperar, sabe? Então, isso não tem preço, assim. Hoje, eu preciso tirar um dia de folga. Eu preciso... vou tirar alguns dias para viajar. Vou tirar uns dias para viajar com meu namorado. A minha mãe passou 3 meses da Europa aqui em casa, agora recentemente, de fevereiro a abril ou maio, enfim, e a gente, assim, eu tive a possibilidade de proporcionar experiências para minha mãe que eu nunca pude, sabe? De levar ela para Campos do Jordão, de levar ela para Ouro Preto, que é aqui pertinho, mas que é uma cidade histórica linda e que a gente conseguiu passear, levei ela nos melhores restaurantes, nos melhores cafés, nos lugares que eu sempre quis proporcionar isso para ela e eu nunca pude. E agora eu posso, sabe? Ah, que Então, isso não tem preço. experiência com a nossa família é muito gostoso, né? É muito doido isso, quanto a gente valoriza demais e guarda para sempre, né? Essas experiências eu mesmo guardo para sempre, as viagens com família, coisa muito gostoso. Nath, que massa, cara, muito bom, adorei conhecer um pouco mais da tua história. A gente está encerrando, estamos indo para o fim. Eu já te pedi uma dica aqui no meio do nosso papo, que nem estava no meu roteiro, mas eu quero te pedir uma outra dica, assim, algum recado que tu queira deixar para o pessoal, alguma mensagem que tu queira passar, alguma coisa que talvez tu gostaria de ter ouvido quando tu começou, um conselho, enfim. Vamos deixando uma mensagem final aí pro pessoal que está nos assistindo. Legal. Eu acho que assim, se você tá na dúvida de ser um assessor, de se tornar um assessor ou não, eu te diria, vai e confia, acredita, sabe? Não é fácil no começo e muita gente vai falar que você é maluca, que você tá, sei lá, pirando, que você tá, sei lá, perdendo tempo. Mas não, acredita, se é algo que você quer, que você realmente acredita que vai dar certo, vai até o final, vai e faça o seu melhor. Primeiro, segue as dicas da Maria no curso, que você já tem meio caminho andado, entendeu? E aí, assim, você vai conseguir. Eu tenho certeza que o mercado de marketing de influência no Brasil, ele ainda é um bebê, assim. Tem muita possibilidade, muita coisa para ser explorada ainda. Como a Maria vive falando, existem muitos influenciadores por aí sem assessoria e que você pode ser a próxima assessora dela, sabe? Desse influenciador. Então, uma coisa que eu compartilho, assim, e aí faz muito parte de mim, da minha postura como assessora, eu sou muito amiga e próxima dos meus assessorados. Eles até brincam que eu sou a tia Nath. Porque, porque a gente sai para os eventos, a tia Nath e os patinhos atrás, assim, sabe? Então a gente é muito próximo. Eu tento ser o máximo, assim, amiga, transparente. Eu ouço o que eles têm para me dizer. A gente cria uma relação muito próxima, assim, sabe? Muito legal. De confiança mesmo. Porque, querendo ou não, tem que ter essa confiança, tem que ter essa amizade, essa proximidade, sabe? Eu sempre tento
fazer algumas calls de feedback com os meus assessorados para a gente ver o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue evoluir juntos, tanto da parte do influenciador quanto da minha parte. E eu acho que é um toque que eu poderia dar, assim. Não tratem só como mais um número, sabe? Ah, é só mais um influenciador que vai botar dinheiro no meu bolso. Não, vocês podem ser próximos, vocês podem ser amigos e construir realmente essa relação de confiança, sabe? Acho que é Muito. isso. Show de bola, Nath. Muito legal ver as mensagens aqui. Tia Nath é maravilhosa, ó, a mãe do Gabi mandou aí. Muito bom, Nath. Adorei, eu adorei ouvir a tua história. Adorei entender um pouquinho mais da tua trajetória. Fico muito feliz de fazer parte da tua trajetória também, fazer parte da tua história. E conte comigo por que tu precisar. Estaremos muito juntas aí durante muito tempo ainda. Então, tenho certeza que... E também tenho certeza que é só o começo de muitas coisas que virão, né? Muitas transformações. E é isso que falou, o mercado tá no começo, né? E a gente tá. Eu digo que tu tá há 4 anos, 5 anos no mercado. Eu tô aqui há um tempo no mercado, mas a gente tá só no começo. Tá só no começo. A gente ainda vai surfar muito essa onda. Vai Sem ser muito dúvida. bom te ter Eu que aí. agradeço pelo convite, Maria. Foi ótimo. Acho que deu para a gente falar um pouquinho aí sobre a carreira de assessor. E na mentoria do CEO lá da eu com certeza estarei Vai presente. vai ser demais. Vão ter novidades por aí que o pessoal ainda não sabe dessa novidade. Só os alunos. Essa é exclusiva para os alunos. Ah, então. Mas pode falar, não Obrigada. tem problema nenhum. Então tá, gente. Obrigada por terem assistido a gente até aqui. Nath, obrigada pela tua presença mais uma vez. Nath, obrigada. Gente, tchau, tchau. Obrigada. Valeu, gente. Boa noite.